Boa noite, meus queridos. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Estamos aqui para mais uma aulinha de resistência dos materiais 1. Quem vos fala aqui é o professor de vocês, Ricardo Nicolas. E esta nossa aula, ela corresponde à aula 6 de ensino remoto, certo? Na aula de hoje, nós vamos falar sobre flexão assimétrica, certo? Vamos falar sobre flexão assimétrica e no final da aula nós vamos resolver 3 exercíciozinhos de flexão assimétrica, certo? E no final dos slides, eu vou passar para vocês mais 3 questõezinhas que vão valer como nota da nossa lista N2, certo? Bem, antes de iniciar a aula de hoje, eu tenho uma notícia boa para dar para vocês, certo? Como a gente está numa correria muito grande aí nesse final de semestre aí, né? Tá essa correria, questão de gravar a aula, etc. O conteúdo da prova da N2 de vocês ele vai ser reduzido, certo? Então, para a prova N2, vocês só vão precisar estudar o capítulo 6 do livro do Hibbeler de resistência dos materiais, que corresponde à matéria de flexão, certo? Então, para a prova N2, basta estudar o capítulo 6, certo? O capítulo 6 vai ser o conteúdo da nossa prova N2, certo? Ao final de todo o conteúdo do capítulo 6 de flexão, eu vou passar mais alguns exercícios para vocês que vão contar como uma nota parcial da N2 de vocês, certo? Do mesmo jeito que a gente fez com a N1, eu vou fazer com a N2, mas sendo que na N2 vocês vão precisar estudar apenas o capítulo 6, certo? Então, vamos lá. Antes de iniciar o conteúdo propriamente dito, eu vou repetir novamente aquelas nossas regrinhas de conduta, né? Certo? Então vamos lá. Então vamos lá. Só recapitulando, essa é a nossa aula 6. Nós vamos falar sobre flexão assimétrica e antes de iniciar o conteúdo, eu vou apresentar para vocês novamente essas regrinhas de conduta que vocês já estão carecas de saber, né? Certo? Então, para que possamos manter esse ambiente harmonioso, respeitoso e seguro entre todos, é necessário observar essas regrinhas básicas aí de conduta desde quando nós iniciamos essas nossas aulas remotas, certo? Então, a primeira coisa é aquela questão da preparação, né? Para você assistir às nossas aulas virtuais, que no caso da gente são aulas assíncronas, né? Que são aulas gravadas. Vocês devem escolher um local mais apropriado possível na casa de vocês, separado de outras pessoas e de atividades que essas outras pessoas possam estar realizando na casa de vocês, certo? Então, o objetivo disso é que vocês tenham o máximo de atenção possível quando estiverem assistindo essas nossas videoaulas. Bem, e com relação também ao compartilhamento da gravação das aulas e dos materiais que são disponibilizados pelo professor. É proibido copiar, distribuir, modificar, reproduzir, republicar, retransmitir ou comercializar qualquer informação, texto e ou documentos contidos nas aulas em qualquer meio eletrônico. Nem criar qualquer tipo de trabalho utilizando imagens, textos ou documentos dessas aulas sem ter por escrito o prévio consentimento de todos os envolvidos na exposição. Com relação a isso daí, vocês já sabem, né? Se for uma aula síncrona, que é uma aula ao vivo ou uma reunião em que estejam participando todos os alunos, não é permitido o compartilhamento dessas informações sem o consentimento de todos que estejam ali presentes nessa aula virtual, certo? E com relação às videoaulas que eu estou disponibilizando para vocês, vocês precisam de uma autorização minha por escrito para poder compartilhar com pessoas, com terceiros, né? No caso, compartilhar entre vocês é permitido, entre alunos, ok, mas não é permitido o compartilhamento com terceiros, certo? A sala de aula virtual ela é uma extensão da sala de aula presencial e, portanto, o regulamento da organização didática, que é o nosso ROD, ele é o documento que rege toda essa dinâmica.
ao ter acesso à aula virtual, quer seja ela síncrona ou assíncrona, vocês estarão cientes de que a violação dessas regras ela é passível de medidas disciplinares, tanto no âmbito do IFCE como no âmbito civil e criminal. Então vamos lá, pessoal. Vamos lá. Vamos começar a falar aqui, assim, partindo do conteúdo da última aula, para entrar nesse nosso novo conteúdo que diz respeito a essa flexão assimétrica, certo? Então, o que foi que nós vimos na aula passada? Ao desenvolver a fórmula da flexão anteriormente, nós temos duas condições principais que foram impostas para o desenvolvimento dessa nossa fórmula da flexão, certo? A primeira condição é que a área da seção transversal ela deveria ser simétrica, pelo menos em relação a um dos eixos principais da nossa seção transversal. Além disso, o momento interno resultante ele deveria estar atuando apenas ao longo de um desses eixos principais, certo? Aqui nós vamos ver que essa fórmula da flexão ela pode ser utilizada para calcular as tensões atuantes em qualquer ponto de uma seção transversal qualquer, ou seja, uma seção transversal de qualquer geometria, de uma determinada viga, submetido a um momento interno resultante, que também pode estar atuando em qualquer direção, certo? Então, o que nós vamos ver aqui vai permitir que a gente consiga calcular as tensões de uma seção de qualquer geometria, certo? E nessa seção, a gente pode submeter essa seção de viga, né? Aqui no caso a gente está tratando de viga, porque nós estamos falando de flexão. Esse nosso momento que vai estar atuando nessa seção, nós vamos aprender a calcular essas tensões para um momento interno que esteja atuando em qualquer direção, certo? Não necessariamente atuando apenas ao longo de um desses eixos principais, mas esse nosso momento resultante, ele vai poder agora estar atuando em qualquer direção, certo? Bem, aqui nós temos um elemento, certo? Esse elemento ele pode estar carregado de tal modo que esse momento resultante ele não atue apenas na direção de um dos eixos principais. Isso daqui é uma das características da flexão assimétrica, certo? Nesse caso, este momento ele deve ser decomposto em suas componentes, de tal modo que estas componentes passem a atuar ao longo dos eixos principais, certo? Então, aqui nós temos um momento atuando nessa direção aqui, pessoal. Esse momento está atuando nessa direção, quer dizer, ele não está atuando nem no eixo Y, e nem no eixo Z, e nem no eixo X. Ele está atuando fora desses eixos, certo? Com um ângulo θ em relação ao nosso eixo Z. Então, quando nós temos esse tipo de momento atuando na seção, nós precisamos decompor esse momento. Como esse momento ele é um vetor, nós podemos decompor esse vetor em duas componentes, certo? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é decompor esse momento em uma componente ao longo do eixo Z, que a gente chama de mz, que vai ser igual a m cosseno θ, e uma outra componente ao longo do eixo y, que a gente chama de my, que vai ser igual a m seno de θ, certo? Lembrando que a direção do momento ela se mantém para os dois eixos, certo? A direção do momento, aqui no caso está no sentido anti-horário, né? Essa direção ela vai se manter no eixo Z, ó. Reparem que a direção se mantém no eixo Z e ela também se mantém no eixo Y, certo? Pronto, pessoal. Essa fórmula da flexão ela é usada para determinar a tensão normal devido a cada componente do nosso momento, certo? E em seguida, nós podemos utilizar o princípio da superposição para se determinar a tensão resultante em cada um dos pontos da nossa seção, certo? Então, pessoal, o que é que a gente vai ter aqui? Aqui a gente vai ter como se tivesse apenas o momento MZ, e aqui a gente vai ter o caso em que a gente vai ter apenas o momento MY. Então, a soma desses dois casos, por superposição,
vai nos dar essa situação aqui, que é a situação da nossa flexão assimétrica, certo? Então, o que é que nós vamos ter aqui? Com relação ao nosso eixo Z aqui, esse momento, ele vai estar gerando tensões de compressão acima do eixo Z, certo? Onde a tensão máxima de compressão vai ser σx máximo, e tensões de tração na parte inferior ao eixo Z. E aqui nós temos o valor dessa tensão de tração máxima, que é σx máximo, certo? E aqui no caso do nosso eixo Y, vai acontecer a mesma coisa, certo? Sendo que aqui a gente vai ter tensões de compressão do lado direito e tensões de tração do lado esquerdo, onde a tensão de compressão máxima vale σx máximo e a tensão de tração máxima vale σx máximo, certo? Então, quando nós fazemos a superposição desses dois efeitos, o que é que vai acontecer aqui com a nossa seção? Pessoal, primeira coisa que a gente vai ter aqui de diferente é com relação à posição do nosso eixo neutro, certo? Para esse tipo de flexão assimétrica, o nosso eixo neutro ele não vai estar alinhado com o nosso eixo Z, certo? Ele não vai estar alinhado com o nosso eixo Z. Ele vai ter um determinado ângulo alfa em relação ao nosso eixo Z. Então, reparem aqui, se a gente analisar, por exemplo, esse nozinho aqui, ó, essa tensão aqui, fazendo a superposição dos efeitos, vai ser uma tensão de compressão igual à soma da tensão de compressão ocasionada pelo MZ mais a tensão de compressão ocasionada pelo MY, certo? Então, aqui a gente vai ter um valor de tensão de compressão máximo, certo? Assim como na extremidade oposta, em relação ao nosso eixo neutro, a gente vai ter uma tensão de tração máxima, que vai ser igual à tensão de tração máxima em relação ao momento MZ, mais a tensão de tração máxima em relação ao momento MY, certo? E nas outras extremidades, pessoal, a gente vai ter a diferença entre as tensões. Por quê? Porque nesse ponto a gente vai ter compressão causada pelo MZ e tração causada pelo MY. Então, como a gente vai ter uma compressão e uma tração, essa tensão resultante vai ser igual à tensão de compressão. Aqui nesse caso, a nossa tensão de compressão ela vai ser maior do que a nossa tensão de tração. Então, essa tensão de compressão menos essa tensão de tração nessa extremidade, nesse ponto aqui, vai dar uma tensão de compressão de valor menor, certo? E essa tensão aqui, para esse caso aqui, ela vai ser igual a essa tensão aqui nesse nó na outra extremidade, sendo que aqui no caso vai ser uma tensão de tração, certo? Essa tensão de tração nesse nó vai ser igual à tensão de tração causada pelo nosso MZ menos a tensão de compressão causada pelo nosso MY, certo? Então, a disposição das tensões em uma seção submetida à flexão assimétrica é exatamente essa daqui, certo? Então, reparem que é um caso geral, né, desse tipo de flexão, é uma coisa um pouco mais complicada da gente analisar, certo? Então, a gente tem que analisar esse tipo de flexão assimétrica com bastante cuidado, certo? Beleza, então vamos adiante. Pronto. Aí aqui, pessoal, o que é que eu vou ter aqui? Aqui eu vou ter a formulação que a gente utiliza para poder encontrar os valores dessas tensões, certo? Na aula passada, a gente estudou esse tipo de flexão aqui, que é a flexão simétrica, certo? Então, a gente viu essa formulação e essa formulação. A formulação que nós estamos vendo aqui, que nós vamos aprender aqui, diz respeito à superposição desses dois efeitos de flexão simétrica, certo? Nesse caso aqui, o valor da tensão em relação ao momento MZ, nós já vimos isso daqui, né? Vai ser igual a menos o momento MZ multiplicado por Y, onde Y vai ser igual a distância em relação ao eixo Z,
essa distância pode ser positiva para cima ou negativa para baixo, dividido pela inércia em relação ao eixo Z, certo? No caso da tensão em relação ao momento MY, a tensão em relação a MY vai ser igual ao momento MY em relação ao eixo Y, vezes Z, que vai ser a distância em relação ao eixo Y, que pode ser positivo para cá, para a esquerda, né? Porque o nosso Z ele é positivo para a esquerda, né? Ó, o nosso Z é positivo para a esquerda, então pode ser positivo aqui para a esquerda ou negativo aqui para a direita, que é a nossa distância Z aqui. Isso tudo dividido pela inércia em relação ao eixo Y, certo? Então, quando nós somamos esses dois efeitos aqui, nós temos o caso geral de tensão em qualquer ponto para uma seção submetida à flexão assimétrica. Então, esse caso geral, a tensão vai ser igual ao somatório desses dois efeitos aqui. Vai ser igual a menos MZY sobre IZ mais MYZ dividido por IY, certo? Então, com isso, a gente consegue obter a tensão em qualquer ponto dessa nossa seção aqui, quando essa seção ela está submetida a uma flexão assimétrica, certo? Pronto. E aqui, pessoal, a gente tem o cálculo do nosso ângulo, do nosso eixo, o ângulo do nosso eixo neutro em relação ao nosso eixo Z aqui, certo? Então, aqui a gente tem o cálculo desse nosso ângulozinho aqui. Lembrando que esse nosso ângulo alfa, ele é diferente desse ângulo θ, pessoal. O ângulo alfa é diferente do ângulo θ, certo? Esse ângulo θ é o ângulo do momento em relação ao eixo Z, certo? Então, se a gente voltar aqui, ó, o nosso ângulo θ é o ângulo do momento em relação ao nosso eixo Z, certo? O nosso ângulo alfa é o ângulo do nosso eixo neutro em relação ao eixo Z, certo? Lembrando que esse nosso eixo neutro é o eixo, é a linha da nossa seção onde as tensões valem zero, certo? Na parte de cima dessa linha, normalmente a gente tem compressão e na parte de baixo a gente tem tração. Então, essa linha ela divide a tração e a compressão na nossa seção, certo? Então, vamos voltar ao cálculo do nosso alfa. Então, pessoal, como é que a gente faz para determinar esse ângulo alfa de inclinação dessa nossa superfície neutra ou desse nosso eixo neutro? Bem, pessoal, ao longo desse nosso eixo neutro, a gente sabe que as tensões elas valem zero, certo? Então, eu simplesmente pego a equação da tensão e igualo a zero, certo? Pegando essa equação da tensão e igualando a zero, o que é que eu vou ter aqui? Aqui eu vou ter o seguinte, o nosso MZ, eu vou fazer aqui, não vai ficar muito legal não, mas vai dar para vocês entenderem. O nosso MZ, ele é o quê? Ele é igual a M vezes o cosseno de θ, né? Vezes o cosseno de θ. O nosso MY, ele é igual ao nosso M vezes o seno de θ. É o M vezes o seno de θ. Certo? Se a gente substituir isso daqui nessas equações, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter que... a gente vai ter o seguinte. A gente vai ter Y. Ó. Passando isso daqui, esse termo para a direita e deixando esse termo aqui na esquerda, e passando o Z aqui dividindo, a gente vai ter Y sobre Z vai ser igual ao quê? Y sobre Z vai ser igual ao nosso IZ, que vai passar para o outro lado multiplicando, né? IZ, dividido pelo nosso
IY, que já vai estar aqui dividindo, né? Multiplicado por MY sobre MZ, não é isso? MY sobre MZ. Certo? Agora a gente sabe que MY é M seno θ e MZ é M cosseno θ. Então isso daqui vai ser igual a tangente de θ, que é exatamente isso daqui, né? Ó. Certo? O nosso y sobre z, pessoal, o nosso y sobre z, ele vai ser igual a tangente de alfa, certo? Se a gente pegar esse triangulinho aqui, ó, se a gente pegar esse triangulinho aqui, ó, isso daqui é o nosso y, essa medida aqui é o nosso y, e essa medida aqui é o nosso z, certo? Então, a tangente desse nosso alfa aqui, desse nosso ângulozinho, vai ser igual a y sobre z. Por isso que aqui, esse y sobre z vai ser igual a tangente do alfa. Certo? Então, com isso daqui, a gente consegue determinar o ângulo de inclinação do nosso eixo neutro em relação ao nosso eixo z. Certo? Pode-se perceber que o ângulo de inclinação do eixo neutro alfa ele é igual ao ângulo de inclinação do momento resultante θ, somente se a inércia em relação a y for igual à inércia em relação a z. Certo? É isso aqui a gente percebe claramente, né? Se o iz for igual ao iy, o nosso alfa vai ser igual a θ, certo? Mas apenas nesse caso de iz igual a y, certo? Beleza, pessoal? Então, vamos exercitar o que a gente viu na nossa aulinha rápida de hoje. Então, vamos lá. Vamos fazer o nosso primeiro exercício. Bem, pessoal, o que é que nós temos aqui nesse nosso primeiro exercíciozinho aqui, certo? Ele pede para a gente determinar a tensão normal em cada canto dessa seção abaixo, certo? Então, aqui nós temos uma seção quadrada. E ele pede para a gente determinar os valores das tensões normais nos pontos A, B, D e E, certo? Além disso, ele pede para a gente especificar a orientação do nosso eixo neutro, sabendo que o θ, esse θ que é o nosso ângulo que o momento faz em relação ao eixo Y, vale 30 graus, e o valor do nosso momento vai ser igual a 850 Newton vezes metro, certo? Aqui a gente tem uma seção quadrada de 250 milímetros por 250 milímetros, certo? Qual é a primeira coisa que a gente vai calcular aqui, pessoal? A primeira coisa que a gente faz aqui é calcular as componentes do nosso momento, certo? O nosso MY ele vai ser igual a M cosseno de θ. O nosso M vale 850 Nm, vezes cosseno de θ, a gente encontra um MY de 736,12 Nm. O nosso MZ vai ser igual a M seno de θ, o nosso M vale 850 Nm e o seno de θ, seno de 30, que vale 1/2. Com isso, a gente encontra um momento em relação a Z de 425 Nm vezes metro. Beleza? Agora, nós vamos calcular os momentos de inércia em relação ao eixo Y e em relação ao eixo Z, certo? Nesse caso, pessoal, como trata-se de uma seção sólida, né? De uma seção sólida quadrada, o nosso momento em relação a Y vai ser igual ao nosso momento em relação a Z, certo? Para esse tipo de seção, a gente sabe que o momento de inércia vale BH3 sobre 12, certo? Nesse nosso caso aqui,
o B e o H são iguais. Então, eu posso dizer que a inércia vai ser igual a base elevado à quarta dividido por 12, onde essa base ela vale 0,25 metros. Calculando isso daqui, a gente vai ter uma inércia Y igual a IZ, que vale 3,255 vezes 10 a menos 4 metros a quarta, certo? Beleza. Calculamos MY, calculamos MZ, calculamos as duas inércias, que são iguais, né? Agora nós vamos calcular as tensões para cada um desses pontos aqui. Para encontrar os valores dessas tensões, nós precisamos do nosso momento MZ, o nosso momento MY, das coordenadas de cada um desses pontos e das inércias IY e IZ, certo? É por isso que aqui, pessoal, eu já coloquei aqui, ó, os valores das coordenadas de cada um dos pontos em relação aos eixos Y e Z, certo? Aqui eu já coloquei os valores das coordenadas. O nosso ponto A, ele está localizado na coordenada Y, menos 0,125 metros, na coordenada Z, menos 0,125 metros, certo? Menos 0,25, menos 0,25, menos 0,125. O nosso ponto B, ele vai estar localizado na coordenada Y, menos 0,125, e na coordenada Z, 0,125. O nosso ponto D vai estar localizado na coordenada Y de menos 0, mais 0,125 metros, e na coordenada Z de menos 0,125 metros. E por último, o nosso ponto E vai estar localizado numa coordenada Y de 0,125 metros e na coordenada Z de 0,125 metros também, certo? Agora, pessoal, é só aplicação de fórmula, certo? Agora é a aplicação de fórmula. A tensão normal no nosso ponto A vai ser igual a menos mz vezes a coordenada y do ponto A, dividido pela inércia iz, mais momento my vezes a coordenada z do ponto A, dividido pela inércia iy. Substituindo aqui os valores, né, nós vamos ter menos 425 Nm, que é o mz, né, vezes a coordenada y, que é menos 0,125 metros, dividido pelo iz, que é 3,255 vezes 10 a menos 4 metros a quarta. Mais o my, que vale 736,12 Nm, vezes a coordenada z, que vale menos 0,125 metros, dividido pela inércia em relação a y, que vale 3,255 vezes 10 a menos 4, elevado a metro a quarta, certo? A inércia é a mesma, né, pessoal? A inércia y vai ser igual a iz, certo? A inércia é a mesma. Então, fazendo essas continhas aqui, a gente chega numa tensão no ponto A de menos 119,48 kPa. Então, significa dizer que esse ponto A ele vai estar submetido à compressão, certo? Vamos agora à tensão no ponto B. Tensão no ponto B, a fórmula é a mesma, né? Vai ser igual a menos momento mz multiplicado pela coordenada y do ponto B de bola, mais o momento my vezes a coordenada z do ponto B, dividido pela inércia, que eu já coloquei, já tirei aqui o MMC, né? O MDC, quer dizer, o máximo de divisor comum, e já coloquei aqui o denominador igual, né? Porque a inércia é a mesma, né? Então eu coloquei aqui já o denominador igual, certo? Fazendo essas continhas aqui, né? Menos 425 vezes menos 0,125, isso aqui vai ficar positivo, mais 713,12 vezes 0,125, aqui vai dar um esforço de tração, uma tensão positiva. Então, a nossa tensão no ponto B de bola vai ser igual a 445,9 kPa positivo. Então, no nosso ponto B, a gente vai ter uma tensão de tração, certo? Agora, vamos para a tensão no ponto D de dado. Tensão no ponto D de dado vai ser a mesma coisa, né? Menos mz. Aqui só vai mudar as coordenadas, certo, pessoal? Só muda as coordenadas. Então, aqui a gente vai ter
menos mz vezes a coordenada y do ponto D de dado, mais my vezes a coordenada z do nosso ponto D de dado, dividido pela inércia, que vai ser a mesma. IZ e y vai ser o mesmo, certo? Então aqui a gente vai ter menos com mais vai dar menos, e aqui a gente vai ter uma tensão negativa também. Então isso daqui, no final, vai dar uma tensão de compressão de menos 445,9 kPa. Beleza? Agora nós vamos calcular a nossa tensão no ponto E. Tensão no ponto E vai ser igual a menos o nosso MZ, que é 425, vezes a coordenada y no ponto E, que é 0,125 metros, mais o nosso momento my vezes a coordenada z dividido pela inércia. Então, esse menos aqui espera aí, deixa eu ver. Sim, certo. Esse menos aqui multiplicado por isso aqui vai dar um número negativo e aqui vai dar um número positivo, certo? Então, fazendo essas continhas, a gente chega numa tensão de tração no ponto E de 119,48 kPa. Beleza? Então, esses são os valores das tensões em cada uma dessas extremidades. Agora, a gente vai calcular o nosso ângulo de inclinação do nosso eixo neutro em relação ao nosso eixo Y. Beleza? Ok, então vamos lá. Então, a tangente de alfa, que é o ângulo do eixo neutro em relação a y, vai ser igual à inércia de z dividido pela inércia de y, multiplicado pela tangente de θ, onde θ é o ângulo do momento em relação ao nosso eixo y. Beleza? Como o iz vai ser igual ao y, o nosso alfa vai ser igual ao nosso θ. E o nosso θ já foi dado no início da questão, que vale 30 graus. Então, o nosso eixo neutro ele vai estar passando exatamente aqui na direção do nosso momento, certo? Então, está aqui o nosso eixo neutro. Aí, aqui eu já fiz um desenho do comportamento dos esforços que estão atuando nessa nossa seção aqui, certo? Então, aqui, ó, eu já tracei aqui, ó, esse diagramazinho de tensões ao longo de toda a nossa seção aqui, certo? Então, do nosso eixo neutro para cá, que é essa região aqui, a gente vai ter uma região tracionada, certo? A gente vai ter uma região tracionada. Do nosso eixo aqui neutro para baixo, a gente vai ter a nossa região comprimida, certo? Então, é fácil verificar isso daqui colocando aqui os valores das tensões que nós acabamos de calcular aqui, certo? Então, a nossa tensão no ponto A ela vai ser menos 119,48, então vai ter um esforço aqui de compressão de 119,48. No ponto D de dado, nós também temos uma tensão de compressão de valor maior, né? Ó, valor maior, de menos 445,9. Então, nessa região de compressão, a gente vai ter essa distribuição de tensões aqui, ó, certo? Essa tensão do D até o eixo neutro, ela vai de menos 445,9 até zero. Do A até o eixo neutro, vai de menos 119,48 kPa até zero. Então, a gente vai ter essa distribuição aqui na região comprimida. Na região tracionada, a gente faz a mesma coisa, certo? A gente indica aqui o valor da tensão de tração no nosso ponto B de bola, que vai ser 445,9 kPa de tração. E no ponto E, a gente vai ter uma tensão de tração de 119,48, certo? Então, essa tensão ela vai de 119,48 até zero no nosso eixo neutro e de 445,9 até zero também no nosso eixo neutro. Beleza? Então, esse é o nosso diagramazinho de tensões, de distribuição de tensões normais nessa nossa seçãozinha aqui do nosso exercício 1. Beleza? Então, repare que quando a gente faz todos esses cálculos de tensões, calcula nosso ângulo
o nosso ângulo do nosso eixo neutro, a gente consegue fazer esse diagramazinho aqui que facilita bastante a gente entender o comportamento dessa seção quando ela está submetida a esse momento dado nesse nosso exercício 1 aí. Beleza? Então vamos para o nosso próximo exercício. Exercício 2, galerinha. Exercício 2. Nesse nosso exercício 2, ele pede para a gente determinar a tensão normal em cada canto da seção retangular, quer dizer, a mesma coisa do exercício 1. A diferença aqui é que a seção, em vez de ser quadrada, ela é uma seção retangular. E ele pede também para a gente calcular a orientação do nosso eixo neutro, certo? Então, o que vai mudar aqui é a direção do nosso momento, que vai ser diferente do exercício 1, e a nossa seção, em vez de ser quadrada, ela vai ser uma seção retangular, certo? Beleza, né? Então, pessoal, a primeira coisa que a gente faz aqui é calcular o nosso ângulo que eu chamei de θ, que é exatamente o ângulo entre o momento e o eixo Z. O ângulo entre o momento e o eixo Z, certo? Esse ângulozinho aqui, pessoal, para calcular as componentes MZ e MY, não necessariamente a gente precisa calcular esse ângulo aqui, certo? Porque aqui ele já dá a inclinação do M de acordo com esse nosso triangulinho aqui, 3, 4, 5, certo? Então, não necessariamente nós precisaríamos ter que calcular esse ângulo θ aqui. Mas eu calculo por desencargo de consciência, certo? Eu calculo por desencargo de consciência. Então, a tangente de θ, que é esse ângulozinho aqui, vai ser igual ao cateto oposto, que vale 4, sobre o cateto adjacente, que vale 3. Então, o nosso θ vai ser igual ao arco tangente de 4/3, que vale 1,33. Então, se a gente calcular o arco tangente de 1,33, a gente encontra um θ no valor de 53,13 graus, certo? De posse do nosso θ, a gente consegue encontrar as nossas componentes de momento, certo? Aqui tem um detalhezinho importante, galera. Aqui, a nossa componente MZ, ela vai ser positiva, ok? Mas a nossa componente MY, ela não vai ser positiva, galera. Ela vai ser negativa, certo? Porque ela vai estar atuando na direção negativa do nosso eixo Y, certo? Então, o nosso MY aqui ele vai ser negativo e o nosso MZ ele vai ser positivo. Então, tem que ter muito cuidado com essa questão do sinal quando vocês forem fazer a decomposição desse momento aqui, certo? Então, vamos lá. Momento MY vai ser igual a menos M seno de θ, onde nosso momento vale 12 kN, multiplicado pelo seno de θ, que vale 4/5. Seno de θ, que é igual ao cateto oposto, dividido pela hipotenusa, que vale 4/5. Então, com isso, a gente encontra um MY de menos 9,6 kN vezes metro. O nosso MZ vai ser igual a M cosseno θ, positivo. O M vale 12 kN vezes o cosseno de θ. Cosseno de θ, cateto adjacente sobre hipotenusa, 3/5. Então, a gente encontra com isso um MZ de 7,2 kN vezes metro. Beleza? Beleza, calculamos o ângulo, calculamos as duas componentes de momento. Agora nós vamos calcular os momentos de inércia. Para esse tipo de seção, como se trata de uma seção retangular, nós teremos momentos de inércia distintos, certo? Momento de inércia para a seção retangular é igual a base vezes a altura elevada ao cubo dividido por 12. Em relação ao nosso eixo Y, a base vale 0,4 metros e a altura vale 0,2 metros. Então, a inércia em relação a y vai ser igual a 0,4 metros vezes 0,2 metros elevado ao cubo dividido por 12. Isso daqui vai dar uma inércia igual a 2,666 vezes 10 a menos 4 metro a quarta. A nossa inércia em relação ao eixo Z vai ser igual a base vezes a altura elevada ao cubo dividido por 12, também da mesma forma que o y. Mas no caso do IZ, a nossa base vale 0,2 metros e a altura vale 0,4 metros.
Então, nosso IZ vai ser igual a 0,2 metros vezes 0,4 metros elevado ao cubo dividido por 12. Com isso, a gente encontra o IZ igual a 1,066 vezes 10 a menos 3 metro a quarta. Beleza? Calculamos as inércias. Agora nós vamos identificar as coordenadas de cada um dos pontos que queremos calcular as tensões. Então, a coordenada do nosso ponto B vai ser igual. A coordenada Y vai ser 0,2 metros, né? Está aqui o nosso ponto B de bola. Ó. Coordenada Y, 0,2 metros positivo. Coordenada Z, menos 0,1. Ponto C, coordenada Y igual a 0,2, igual à coordenada Y de B. E a coordenada Z vai ser igual a 0,1 metro positivo. Coordenadas do ponto D de dado. Coordenada Y vai ser menos 0,2 e coordenada Z vai ser 0,1. Isso tudo está em metro, certo, pessoal? Isso tudo já está em metro. Coordenada E vai ser igual a menos 0,2 metros em relação a Y e menos 0,1 metros em relação a Z. Pronto. Agora, aplicar a fórmula das tensões para cada um dos pontos, certo? Tensão em B vai ser igual a menos MZ vezes Y do ponto B de bola, dividido por IZ, mais MY vezes o Z do ponto B de bola, dividido pelo IZ. Então, a nossa tensão no ponto B vai ser igual, substituindo os valores aqui na equação, a gente vai ter menos 7,2 kN de momento MZ, vezes a coordenada Y, que vai ser 0,2 metros, dividido pela inércia em relação a Z, que vai ser 1,066 vezes 10 a menos 3 metro a quarta, que está aqui, né? Mais o nosso MY, que vai ser negativo, menos 9,6 kN, vezes a coordenada Z do ponto B de bola, que vale menos 0,1 metro, dividido pela inércia em relação a Y, que vale 2,666 vezes 10 a menos 4 metros a quarta. Isso daqui vai dar um número negativo, isso aqui menos com menos vai dar mais, vai dar um número positivo. 3.600,9 menos isso daqui vai dar, a gente vai ter uma tensão no nosso ponto B de bola igual a 2,25 megapascal, certo? Lembrando que quilopascal é quilonewton por metro quadrado e megapascal vai ser quilopascal vezes 10 a menos 3, certo? Vezes 10 a menos 3. Então, depois de calcular isso daqui, a gente divide por 1000 e encontra o valor da tensão no ponto B de bola em megapascal. Tensão positiva significa dizer que o nosso ponto B ele está submetido à tração. Vamos agora para a tensão no ponto C. Tensão no ponto C, pessoal, substitui os valores na nossa equação. Então, a única coisa que vai mudar aqui, isso daqui a gente já viu, né? São os valores das coordenadas, certo? O momento MZ não muda, o momento MY não muda, a inércia IZ não muda e a inércia Y também não muda. Então, para cada ponto desses aqui, a única coisa que vai mudar na fórmula da tensão vão ser as coordenadas Y e Z de cada um dos pontos, certo? Então, coordenada Y do ponto C de casa vai ser igual a 0,2 metros e a coordenada Z vai ser 0,1 metro. Fazendo as continhas, a gente encontra uma tensão de compressão no ponto C igual a 4,95 megapascal. Para o nosso ponto D de dado, nós vamos fazer a mesma coisa, certo? A única coisa que vai mudar são as coordenadas. Coordenada Y do ponto D de dado, menos 0,2 metros. Coordenada Z do ponto D de dado, 0,1 metros. Menos com menos dá mais. Esse menos aqui com mais vai dar menos. Então, vai ser isso tudo aqui, positivo, menos isso daqui. Com isso, a gente encontra uma tensão de compressão no ponto D de dado que vale menos 2,25 megapascal. No nosso ponto E, a mesma coisa, né, galera? A mesma coisa. No ponto E, altera apenas as coordenadas. Coordenada Y do ponto E, menos 0,2 metros. E coordenada Z do nosso ponto E, menos 0,1 metro. Beleza? Aplicando esses valores aqui, fazendo as continhas, a gente vai encontrar um valor de tensão
de tração no ponto E igual a 4,95 megapascal. Beleza? Beleza. Calculamos as tensões em cada uma das extremidades da nossa seção. Em cada um dos nós aqui da nossa seção, né? Cada um dos cantos aqui. E ele quer que a gente calcule agora o nosso ângulo alfa. O nosso ângulo alfa, que é o ângulo, aqui no caso, eu vou calcular em relação ao eixo Z, certo, pessoal? Eu vou calcular o nosso eixo neutro em relação ao eixo Z, certo? Então, tangente de alfa vai ser igual a inércia Z dividido pela inércia Y multiplicado pela tangente de θ. Substituindo os valores da inércia aqui, a gente vai ter inércia em Z igual a 1,066 vezes 10 a menos 3 metro a quarta, inércia Y igual a 2,666 vezes 10 a menos 4 metro a quarta. Tangente de 53,13, que é o nosso ângulo θ, né? A tangente a gente sabe que a tangente de θ vai ser igual a 4 dividido por 3, né? Esse daqui a gente pode calcular por esse triangulinho aqui, certo? Então vamos lá, né? Então calculando isso daqui, a gente vai ter que o nosso arco tangente de alfa, ele vai ser igual a 5,33. Então, fazendo tangente a menos 1 disso daqui, a gente encontra um alfa de 79,38 graus. Então, esse ângulo aqui, pessoal, é o ângulo que o nosso eixo neutro faz com o nosso eixo Z, certo? É esse ângulo aqui, ó, 79,38 graus, certo? Agora a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez no exercício 1, certo? A gente vai aplicar os valores das tensões em cada um dos cantos aqui da nossa seção para fazer o desenho dessa distribuição de tensões ao longo da nossa seção, certo? Então vamos lá. Tensão no nosso ponto B de bola é uma tensão de tração de 2,25 megapascal. Então aqui a gente vai ter uma tensão de tração de 2,25. Tensão no ponto C é uma tensão de compressão de menos 4,95. Ponto C, compressão de menos 4,95. Então, como aqui a gente vai ter tração e aqui a gente vai ter compressão, essa compressão ela vai diminuindo até zero no nosso eixo neutro. E a tração também vai diminuindo até zero no nosso eixo neutro. Para os outros pontos, a gente vai fazer a mesma coisa. Tensão de compressão no nosso ponto D de dado, vale 2,25, né? Que é aqui no nosso ponto D de dado. Tensão de compressão de menos 2,25 megapascal. E essa tensão ela vai diminuindo até zero no nosso eixo neutro, certo? E em relação ao ponto C, essa tensão ela vai aumentando. Então ela vai de menos 2,25 até menos 4,95, certo? Eu errei só no desenho dessas setinhas aqui, certo, galera? Ó, essas setinhas vermelhas aqui, ó, elas vão até em cima aqui, certo? Essas setinhas vermelhas elas vão até em cima, certo? Eu errei só esse detalhezinho aqui. E no ponto E, a gente vai ter uma tensão de 4,95 positivo tração. Essa tração ela vai diminuindo até 2,25 em B e ela vai zerar aqui no nosso eixo neutro, certo? Então, do eixo neutro para cá, a gente vai ter tração, do eixo neutro para baixo, a gente vai ter compressão. Então, essa é a distribuição de tensões ao longo da nossa seção retangular. Beleza? Tranquilo, né? Tranquilo, tranquilo. Agora vamos resolver a nossa questão 3, certo? Vamos resolver a nossa questão 3. O que é que ele pede aqui nessa nossa questão 3, pessoal? Ele pede para a gente determinar a tensão normal máxima de tração e a tensão normal máxima de compressão nessa nossa viga T aqui, certo? Aí ele dá as dimensões da nossa viga T. Aqui a gente tem o eixo X, o eixo Y e o eixo Z, né?
e nós temos um momento atuando nessa direção aqui, formando um ângulo de 30 graus em relação ao nosso eixo Y, certo? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é calcular as componentes de momento que estão atuando nessa nossa seção aqui, certo? Então, a nossa componente MY vai ser igual a M cosseno de 30. O M vale 15 kN vezes cosseno de 30, a gente encontra o momento MY igual a 13 kN/metro. O nosso momento MZ vai ser igual a outra componente, né? M vezes o seno de 30. Substituindo os valores, a gente encontra o momento MZ igual a 7,5 kN/metro. Beleza? Agora, pessoal, nós precisamos calcular as inércias da nossa seção T, certo? A inércia em relação a Y e a inércia em relação a Z, certo? Para calcular esses momentos de inércia, nós precisamos primeiro localizar o centroide da nossa seção, certo? Então, como essa nossa seção é uma seção T, ela é uma seção simétrica em relação ao eixo Z, mas ela não é simétrica em relação ao eixo Y. Então, pessoal, o nosso centroide ele vai estar localizado ao longo desse nosso eixo Z aqui, certo? Então, a gente precisa localizar o centroide em relação a esse nosso eixo Z barra aqui, certo? A gente sabe que o centroide ele está passando no eixo Z, mas ele não vai estar passando no eixo Y, né? A gente precisa localizar onde é que vai estar o nosso centroide em relação ao nosso eixo Y aqui. Então, a gente precisa localizar esse nosso Z barra, certo? O nosso Z barra ele vai ser igual ao somatório do Z barra I vezes AI dividido pelo somatório das áreas. Então, aqui eu dividi a nossa seção T em duas áreas, certo? Essa área de cima vermelha aqui e essa área de baixo azul. Então, o nosso Z barra, a gente vai substituir aqui os valores, vai ser igual a o nosso Z barra dessa nossa areazinha de baixo aqui em relação ao eixo Y, que vale 50 milímetros, vezes essa areazinha azul, que é 40 vezes 100, mais o nosso Z barra dessa nossa área vermelha, que vai, em relação ao eixo Y, que vai ser igual a 100 mais 15, né, 115, vezes a área vermelha, que vale 30 milímetros vezes 200 milímetros. Isso tudo a gente vai dividir pelo somatório das nossas áreas aqui, que vai ser 40 vezes 100 mais 30 vezes 200, certo? Fazendo esses cálculos aqui, a gente encontra a posição do centroide em relação ao nosso eixo Y, que eu chamei de Z barra. O nosso Z barra ele vale 89 milímetros, certo? Então, pessoal, localizada a posição do centroide, agora a gente consegue calcular a inércia em relação a Y e a inércia em relação a Z, certo? Para calcular essas inércias, nós vamos utilizar o teorema dos eixos paralelos. Então, a nossa inércia em relação a Y vai ser igual ao somatório das inércias em relação a Z barra, mais A vezes dy elevado ao quadrado, certo? Então, em relação ao nosso eixo Y, a gente vai ter a inércia dessa areazinha vermelha vai ser igual a base vezes a altura elevada ao cubo dividido por 12, né, que é 200 vezes 30 elevado ao cubo dividido por 12, mais essa nossa areazinha vermelha aqui, né, que é 30 vezes 200, vezes a distância do centroide dessa área vermelha em relação ao centroide da nossa seção. Essa distância aqui, ela vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 130 menos 89, que é essa distância daqui para cá, que vai dar quanto? Que vai dar 41, né? Então, se a gente subtrair 41 de 15, que é a metade da altura dessa nossa área, a gente vai ter o nosso dy igual a 26 milímetros, que é exatamente a distância entre o centroide dessa área vermelha e o centroide da nossa seção Z barra. Certo?
mais a inércia Z barra da nossa areazinha azul, que vai ser igual a base vezes a altura elevada ao cubo sobre 12, que vale a base é 40, a altura é 100 elevado ao cubo dividido por 12, mais A vezes dy ao quadrado. Onde A vai ser a área da nossa, da nossa alma aqui, da nossa seção T, né, que vale 40 vezes 100. E a distância vai ser igual à distância do centroide dessa nossa areazinha azul em relação ao centroide da seção. Então, isso daqui vai valer 89 milímetros menos a metade dessa altura, que é 50. 89 menos 50 dá 39 milímetros, que é a distância entre o centroide da área azul e o centroide da seção T, certo? Então, fazendo essas continhas aqui, a gente consegue encontrar uma inércia em relação a y igual a 1,3923 vezes 10 elevado a 7 milímetros a quarta, certo? E para encontrar a inércia em relação a z, a gente faz a mesma coisa, teorema dos eixos paralelos, certo? Mas nesse caso aqui, pessoal, em relação a z, o nosso a dz ao quadrado vai ser igual a zero. Por quê? Porque o centroide dessas duas áreas aqui, eles vão estar localizados exatamente no nosso eixo z, certo? Então, para calcular a inércia em relação a z, basta fazer o somatório das inércias e y barra. Então, com isso, a gente vai ter o nosso IZ igual a inércia da nossa areazinha azul em relação a Z, vai ser igual a base, que vale 100, vezes a altura, que vale 40 elevado ao cubo, dividido por 12. 100 vezes 40 elevado ao cubo, dividido por 12, mais a dz ao quadrado, sendo que dz aqui a gente já viu que vai ser igual a zero, porque o centroide da área azul em relação ao centroide da seção, a distância vai ser igual a zero, porque os dois centroides estão passando aqui no nosso eixo Z, certo? Então, o nosso ADZ vai ser igual a zero. Mais o somatório do Y barra da nossa área vermelha, que vai ser igual a base em relação ao eixo Z, que vale 30, vezes a altura em relação ao eixo Z, que vale 200. Então, eu vou ter 30 milímetros vezes 200 elevado ao cubo, dividido por 12, certo? Então, com isso, eu encontro a inércia em relação a Z, que vai ser igual a 2,0533 vezes 10 elevado a 7 milímetros a quarta. Ok? Pronto. Agora, com isso, a gente consegue calcular as tensões que ele pede na questão aí, certo? Agora, nós vamos ter que atentar para um detalhe aqui, certo? Ele pede aqui para calcular a tensão normal máxima de tração e a tensão normal máxima de compressão, pessoal. Então, aqui, para verificar os pontos onde nós vamos ter tensão normal máxima de tração e tensão normal máxima de compressão, nós temos que analisar cada uma das componentes de momento aqui, certo? Então, nós temos que analisar a componente de momento MY e a componente de momento MZ para poder determinar o ponto em que nós vamos ter uma tensão máxima de tração e o ponto em que nós vamos ter uma tensão máxima de compressão, certo? Então, pessoal, analisando aqui o nosso MY, o que é que a gente percebe aqui? A gente percebe que nessa parte superior do nosso centroide, a gente vai ter tração em relação a MY e compressão em relação a MY. Beleza? Analisando o MZ, a gente vai ter tração em MZ nessa parte esquerda da seção e compressão em MZ na parte direita da seção. Então, nós temos que localizar as áreas em que nós vamos ter dupla compressão e dupla tração, certo? Nessa areazinha azul aqui, pessoal, a gente vai ter compressão de MY e compressão de MZ, certo? Então, nessa nossa areazinha, a gente vai ter o máximo de compressão. Vai ter compressão de MY e compressão de MZ. Agora, em qual ponto nós vamos ter a compressão máxima? A compressão máxima nós vamos ter na maior distância em relação ao eixo Z e na maior distância em relação ao eixo Y. Então, nesse pontozinho aqui,
a gente vai ter a nossa tensão máxima de compressão na nossa seção. Que ele vai estar localizado nas coordenadas 20 milímetros em relação a Y e menos 89 milímetros em relação a Z. Certo? Da mesma forma, nós precisamos localizar a tensão máxima de tração na nossa seção T. Então, nós temos que primeiro verificar qual área nós vamos ter a aplicação de dupla tração. Então, nós vamos ter a aplicação de dupla tração nessa área vermelha aqui. Ó. Nessa área vermelha, a gente vai ter tração de MY e tração de MZ. Então, nessa área vermelha, a gente vai ter a tração máxima sendo aplicada na nossa seção T. E o ponto de tração máxima dessa areazinha vai ser a extremidade onde nós vamos ter a maior coordenada Y e a maior coordenada Z, certo? Que é exatamente na extremidade dessa área aqui. Então, o ponto de máxima tensão de tração vai estar localizado na coordenada Y igual a menos 100 e na coordenada Z igual a 41 milímetros, certo? Então, esses são os pontos extremos que ele pede na questão para a gente calcular essas tensões máximas. Esse ponto aqui vai ser a tensão máxima de tração e esse ponto aqui vai ser a tensão máxima de compressão. Agora, é só a aplicação da fórmula. Tensão máxima de tração vai ser igual a menos MZY dividido por IZ mais MYZ dividido por IY. Então, a gente vai ter menos MZ, o MZ vale 7,5 kN, que a gente já calculou aqui, né? Ó. MZ 7,5, vezes a coordenada Y de tração máxima, que vai ser menos 100 milímetros, que é menos 0,1 metros, dividido pelo nosso IZ, que vale 2,0533 vezes 10 a menos 5 metro a quarta. Mais o momento MY, que vale 13 kN, que a gente já calculou aqui, né? Ó, 13 kN, vezes a coordenada Z do nosso ponto de tração máximo, que vale 41 milímetros ou 0,041 metros. Tudo isso dividido pelo dividido pelo Y, que vale 1,3923 vezes 10 a menos 5 metro a quarta, certo? Então, pessoal, para encontrar esses valores aqui em megapascal, eu tenho que transformar o momento em newton vezes milímetro e as dimensões todas em milímetro. Aqui milímetro e aqui milímetro a quarta, certo? Para encontrar esses valores em megapascal, certo? Então, aqui menos com menos vai dar mais e aqui mais com mais vai dar mais. Então, eu vou ter 36,53 megapascal mais 38,28 megapascal. Então, com isso, eu encontro a tensão máxima de tração na minha seção, que vai ser nesse ponto aqui, que vai valer 74,81 megapascal. E a tensão máxima de compressão, eu vou aplicar a mesma fórmula, mudando apenas as coordenadas Y e Z para esse meu ponto aqui de tensão máxima de compressão. Então, aqui eu vou ter menos o MZ, que vale 7,5 kN, vezes a coordenada Y do meu ponto de compressão máximo, que vale 20 milímetros, que é 0,02 metros, dividido pelo meu IZ, que vale 2,0533 vezes 10 a menos 5 metro a quarta, mais MY, que vale 13 kN, vezes a coordenada Z, que vale menos 0,089 metros, né, que é o menos 89 milímetros, dividido pelo meu IY, que vale 1,3923 vezes 10 a menos 5 metro a quarta. Beleza? Então, fazendo essas continhas aqui, eu encontro uma tensão máxima de compressão igual a menos 7,305 megapascal menos 83,099 megapascal. Somando essas duas tensões de compressão aí, eu tenho uma tensão de compressão final, que é a tensão de compressão máxima, igual a menos 90,4 megapascal. Beleza? Então, pessoal,
O que eu tinha para falar para vocês hoje era isso, certo? Eu passei aqui mais 3 questõezinhas do capítulo 6, certo? Que vão compor parcialmente a nota de vocês da N2, vão pertencer à lista N2 de vocês, certo? Então façam essas 3 questõezinhas aqui, relacionadas a esse conteúdo de flexão assimétrica, certo? O que eu tinha para falar para vocês hoje era isso, né? O nosso conteúdo de flexão assimétrica é isso daí, certo? Lembrando mais uma vez que a matéria da nossa prova vai ser apenas o capítulo 6 do Hibbeler, de resistências materiais, que diz respeito à flexão, certo? Estudem o capítulo 6. A matéria da nossa prova vai ser o capítulo 6. Se vocês tiverem alguma dúvida com relação à nossa aulinha de hoje, vocês podem mandar e-mail para mim ou falar comigo direto pelo Google Classroom, certo? Então, nós ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.